desde o início, lá de 2018, quando a PGP iniciou. Atualmente eu estou como presidente da associação, mas já passei por várias áreas, né? Área de comunicação, área de educação, passei por várias áreas já, assim como os associados que estão aqui presentes, né? Falando um pouco da associação, a PGP, ela é uma associação sem fins lucrativos, né? Então, o nosso principal objetivo é disseminar a cultura de gerenciamento de projetos aqui em Alagoas, né? E ajudar a promover o nosso trabalho, né? Então, a gente é um grupo de associados, mais ou menos 40 associados, que faz esse trabalho aqui em Alagoas. A gente não tem um capítulo do PMI aqui, então a gente decidiu se juntar e fazer essa associação para a gente divulgar e valorizar também o nosso trabalho aqui no estado, tá? Falando um pouco do evento, o Caso de GPs, ele é um evento mensal, e é um evento que a gente sempre convida algumas pessoas que são da área, né, que têm experiência em algum assunto dentro da área de gerenciamento de projetos, para trazer um case aqui de sucesso, compartilhar as experiências com a gente. Hoje, né, a gente quer agradecer os nossos convidados, a professora Maria Angélica e ao Daniel, que aceitaram prontamente o nosso convite para falar um pouco de OKRs aqui, né. Eu fui aluna da professora agora em abril, né, finalzinho de março, abril, e aí eu achei, assim, mudou, virou minha chave. Quando eu sabia OKR de um jeito, depois que eu fiz o curso, eu sou outra pessoa, assim, e consigo aplicar melhor no meu trabalho isso. E aí eu sugeri esse tema para o pessoal da associação, e a gente conseguiu discutir um pouco hoje sobre OKRs. Então, queria agradecer, professora, e ao Daniel, e passar a palavra para vocês se apresentarem e iniciar o evento, tá bom? Muito obrigada. Oh, muito obrigada, Carla. É um prazer realmente estar aqui. Muito feliz de poder compartilhar conhecimento e experiências para permitir que o conhecimento chegue a outras pessoas, não? E hoje mais ainda que nós estamos comunicados com o mundo, não é só nosso pedacinho, não? Sim, simplesmente às vezes nem sabemos onde estamos chegando. Então, é um prazer estar aqui. Muito obrigada, Daniel, por ter também aceitado esta participação aqui. Ele é uma parte muito importante do que nós vamos contar hoje e, obviamente, a toda a audiência que se interessou pelo tema. Então, meu nome é Maria Angélica Castellani, a PGP também, obviamente, não pelo convite e pela consideração. Então, meu nome é Maria Angélica Castellani, sou PMP e tenho várias certificações Agile. Eu conheci o OKR há uns 4 ou 5 anos atrás e comecei a ler, a estudar, praticar e me apaixonei, tá? Então, eu vi, através das leituras, o poder que tinha esse OKR, tá? Então, eu já tinha um histórico de indicadores, de dashboards, de métricas. Então, eu, dada a necessidade do mercado e a demanda, eu fui passando também para ensinar OKRs e cada vez mais fui encontrando esse poder oculto dos OKRs, poder de transformação. Então, eu trabalhei aqui, eu sou argentina, tá? Me exportei há longo tempo, e trabalhei em São Paulo muitos anos, trabalhei em Portugal e voltei para o Brasil. Hoje moro no Brasil, então sou professora e fui também de várias universidades presenciais, eu estou virtualmente no Brasil, em algumas, e também no Peru, sou professora virtual de uma universidade na gestão de projetos, e em outras presenciais. Tá? Então, esse é meu histórico, meu propósito é ajudar as pessoas a mudar, as organizações a mudar, a se transformarem para lograr crescimento e transformação. Então, isso aí. E meu colega, o Daniel, está nos aqui acompanhando, Daniel Moro, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. E aí, Daniel, conta você agora. Então, tá bom. Obrigado, Angélica. Obrigado, Carla. Obrigado a todos aí pelo seu tempo, né? Eu sou, acima de tudo, até um pouquinho antes de me apresentar, um grande entusiasta de gestão do conhecimento, e que é o que a gente está fazendo aqui hoje, né? E eu parabenizo, confesso que eu não conhecia a PGP, e é sensacional a ideia, sabe? Gostei demais da apresentação que tu fez ali, Carla, esse início
e parabenizo pelo movimento de vocês. Eu atualmente sou o diretor de TI, né, o CIO aí do Tribunal de Justiça aqui de Santa Catarina. Estou na casa há 13 anos, né? Sou formado em computação, então meu background é técnico, né? Mas eu logo me enveredei para a parte de gerenciamento de projetos, apesar de não ser PMP. E depois fui para a parte de governança, gestão estratégica. Tenho um pezinho também em inteligência artificial e afins, Big Data, que é um trend topic aí da atualidade, né? Mas deixei um pouquinho a área técnica e fui mais para a parte de gestão. Finalizo esse mês o meu mestrado, né, em administração, focado em governança e desempenho de governança institucional, com foco na governança de TI. E, acima de tudo, eu sou um cara entusiasta vou chamar de práticas modernas, né, de gestão, transformação digital, totalmente adepto e ama mudança, né, diferentemente de vários outros perfis que já têm uma repulsa à mudança, e eu busco trazer, sempre que eu posso, para o ambiente público, né? Eu costumo dizer também que eu sempre tento furar a bolha do serviço público com iniciativas difundidas no mercado, né? Que a iniciativa privada, muitas das vezes, avança antes que a iniciativa pública, e tento trazer, né? E o OKR foi uma delas, e a gente tem um pouquinho de história para contar aí com a Maria Angélica também, né? Mas, a grosso modo, e de maneira bem rápida, essa é a minha bio para hoje à noite. Muito bem, muito obrigada, Daniel. Agora vamos começar, não? Obviamente, fica aberto para as perguntas, à medida que perguntem, que seja do tema, vamos estar respondendo. Assim, vamos fazer um diálogo para que seja mais amigável para todos, tá? Então, a primeira pergunta, Daniel, aí, como foi, ou como estava o TJ, por que decidiu você ir para o OKR, onde acendeu esse interesse, essa ideia de OKR? Para vocês terem um pouquinho de noção, né, a gente está falando do Tribunal de Justiça, uma instituição secular, né, 132, e agora? Vai ficar gravado, vou passar vergonha para errar a data. Mas mais de 70 anos, né? E hierarquizada, né? E com uma equipe grande, então nós somos aí, contando todas as comarcas, né, todos os colegas de primeiro e segundo grau, mais de 10 mil pessoas, né? A DTI, a nossa Diretoria de Tecnologia da Informação, por exemplo, tem quase 200 pessoas, né? Então, um grande desafio que a gente sempre teve, e aí pensando agora como instituição, desdobramento para a parte técnica, entrega de valor para o nosso grande consumidor, que é o cidadão, foi tentar levar a estratégia até a operação. Então, assim, o que se imaginava na parte... Como é que a gente faz para chegar o que a instituição espera a partir da sua autogestão, e como é que as áreas entregam, né, através de projetos, iniciativas, programas, o valor do cidadão, né? Como é que a gente desdobra essa estratégia para as equipes, né? A gente tinha, por muito tempo, ficava se falando do planejamento estratégico, a famosa folha 3 colada na parede, né? Mas o que é aquilo ali? Como é que a gente desdobra aqueles objetivos, aquilo que se espera para as equipes? Como é que elas fazem parte? Como é que elas se sentem contribuindo para que a engrenagem comece a funcionar? Com isso, o que a gente sempre pensou? De transformar a TI num braço estratégico do negócio. A TI vem passando por um bom tempo já, essa transformação de ser uma simples executora ou de operacionalizar, principalmente equipamentos, para ser estratégico, né?
quando eu falo aqui de estratégico, eu falo que a TI, por mais que seja uma área meio, né, pensada por muitos, e eu confesso que ela acho que já passou a ser área fim de diversas instituições, organizações, porque o que não é virtual hoje, o que não é digital hoje, né? Então, daí a importância. Então, era dar esse salto, esse aumento de patamar também para a TI, né, dentro da instituição. Ou seja, a gente queria sempre mostrar como que a TI poderia apoiar mais a execução da estratégia. E tinha um grande desafio também, que eu imagino que vocês devam ter também nas instituições que vocês atuam, tomara que não tenham, tomara que tenham vencido isso já, numa instituição altamente hierarquizada, né, fortemente hierarquizada, a gente tem a definição de silos de soluções, as famosas equipes que resolvem os problemas, né? Às vezes não sabem muito bem o quanto estão inseridas num processo de trabalho. É o famoso, olha, eu recebo aqui, eu entrego ali, não consigo ver o todo, né? Não se conversam, não trocam experiências, não tem transparência. E como é que a gente mudava isso para criação aí de times multidisciplinares? Né? Como é que a gente poderia romper essas barreiras que a instituição, que o modelo da instituição tem, né? E aqui não há juízo de valor, é uma constatação. Como que a gente poderia proporcionar essa nova visão? Quando a gente fala de TI também, na iniciativa pública, muito se fala da horizontalização, né, das startups, de não haver paredes entre as equipes, né? A gente sabe que isso não é tão simples de se fazer numa organização grande como né, um tribunal de justiça, mas a gente tentou, vamos tentar, né? Então, era essa um contexto, dentro do contexto que a gente tinha, era esse um dos objetivos que a gente imaginava também. Além disso, como é que a gente vai colocar essa estratégia, desdobrar para que as equipes saibam o que estão fazendo, façam parte da engrenagem, né? A gente consiga fazer isso tudo, mas mirando onde? Onde é que a gente coloca o foco? Né? Como é que a gente mira? Como é que a gente vai descobrir aquilo que realmente importa? Né? Fazer tudo a gente não consegue. A gente sabe que as demandas são infinitas para uma equipe finita, quando eu estou falando de TI. E outras áreas cabem no mesmo exemplo. Né? Mas a ideia do propósito, né? A ideia do foco, a ideia de entregar aquilo que realmente agrega valor, sempre com foco no usuário, foco onde a justiça acontece, no nosso caso, que é o primeiro grau, que é a comarca, que é o fórum na cidade, né? Seja na capital, seja no interior, né? Onde a população procura justiça. Né? E, obviamente, quando a gente começou isso, eu estou falando de um case nosso aqui, em plena pandemia. Né? A gente está falando ali em 2020, né? Tivemos que alterar, assim como imagino todos vocês, alterar diversas formas de trabalho, né? Tivemos que se reinventar. Falo com muito orgulho aqui que o Poder Judiciário catarinense não parou, né? A gente conseguiu colocar 10 mil pessoas para trabalhar de casa, com produtividade lá em cima, não deixamos de prestar justiça em momento algum. Mas diversos desafios surgiram. Né? Então, todo esse contexto, ele precisava que algo fosse feito, e algo diferente para atuar num resultado diferente. Porque se a gente faz da mesma forma, a gente chega nos mesmos resultados, né? E não era isso que a gente estava almejando. E, acima de tudo, né, é uma palavra que eu gosto muito, e hoje, estando como diretor, né, mas levo isso na minha carreira como um todo, da transparência. Trazer o conhecimento para todos da equipe do que está acontecendo. E aqui cito bem rapidamente diversos ganhos que a gente já imaginava e que a gente viu depois, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, de todo mundo é muita coisa, mas da grande parte, conhecer as coisas que estão acontecendo. Né? Esse foi um das vantagens que eu vi
e Carla também, fui aluno da professora Maria Angélica por iniciativa própria, né? Quando eu me deparei com o KR, comecei a ler, conheci Andy Groove, e me apaixonei também pela ideia, pela filosofia, né, pelos resultados, e aí eu vi transparência. E transparência é algo que me cativa muito, e eu sei o ganho disso, né? Quando eu vi os primeiros exemplos de, opa, olha só que legal que é uma equipe sabendo o que a outra está fazendo, no sentido não de ser um agente que vai cobrar ou vai investigar, ou vai... Não, uma possibilidade de contribuição, principalmente, né? E que a gente viu isso na prática, sabe? Então, a grosso modo, e fechando essa primeira cena aqui, né, Angélica? Era esse o contexto que nós tínhamos há 3 anos atrás, tá? Mais ou menos nessa época, né, Maria? Porque a gente fez o treinamento em maio, olha, tá isso aí. Bem, mais ou menos, isso. 3 anos. 3 anos. 3 anos. Pandemia por meio, não? É verdade. Então, assim, eu conheci Daniel, claro, como aluno, não? Mas ele foi realmente, o que ele fala, um grande entusiasta do Soquear, tá? Nós continuamos no contato, eu ajudando, assim, muitas vezes informalmente, a implantação do Soquear, se ele fazia perguntas, e aí fomos aos pouquinhos corrigindo a rota, não? Ah, faz isso, faz aquilo, vai por aqui, vai para lá, e assim foi surgindo, não? Mas, assim, não é algo mágico. Eu sempre falo que a arte é muito simples, não? É muito simples, porque a definição, e os alunos que devem estar aqui, muitos, assim, conseguem saber qual é a definição do que é muito simples. É uma definição, em 2 slides, você sabe o que é o que é, mas não é fácil. Não é fácil, tem que encontrar o caminho, tem que ver o que é melhor, depende de pessoas, depende de sponsor, depende de ser patrocínio, depende de falar com as pessoas, porque ninguém quer mudar, não? Assim, o ser humano se acomoda, então o fácil está bom. Mas aí vamos entusiasmar aqui a nossa audiência, Daniel, e conta aí, primeiro, antes de contar o como, o que ganhou o TJ com a implantação dos OKRs? Qual foi o... Esse é legal de trazer aqui, né, Angélica? E, de novo, mudança é um tema, né? Gestão da mudança, né? É sempre desafiador. E a gente trabalha com projetos, e o projeto vem para mudar alguma coisa, né? Então, é difícil. Pessoas também, né? Assim como a gente tem entusiastas da mudança, eu sou um deles, a gente tem os entusiastas de se manter como está. É o famoso, poxa, mas sempre foi assim, que a gente vai mudar agora, né? Então, é inevitável não ter esse desafio, né, com pessoas principalmente, e a gente passou aqui também. Mas tentando consolidar aqui, né, de maneira até rápida, alguns benefícios que a gente conseguiu obter, né? A gente conseguiu implantar essa cultura de resultado, né? E pensando na entrega de valor. Aqui a gente começa a pensar em resultado e não numa entrega, e era algo que a gente mudava muito essa mentalidade, né? De deixar de ser entrega por entrega, sabe? A Maria Angélica tem uma palavra que eu adorava e eu usava muito, que é o tarefeiro, né? Deixar de ser tarefeiro, de fazer tarefa, mas para pensar o que eu estou entregando com essas minhas quantidades de tarefa, né? Então, assim, qual resultado está sendo entregue? O que isso está gerando valor lá? Para pensar em algo maior, né? A grosso modo, um acumulado de tarefas para entregar algo maior, né? A gestão estratégica, ela ficou mais flexível, adaptável, porque a gente conseguiu desdobrar, né? Quando a gente entendia, e eu preciso fazer só uma informação aqui. Nós começamos como piloto na diretoria, né? Então, assim, a instituição continuava
continua ainda, mas eu vou trazer outras informações, da sua forma de desdobrar a estratégia, de fazer gerenciamento, e a TI, né, especificamente, teve essa mudança. Então, a gente conseguiu desdobrar essa estratégia que a gente imaginava e puxou por si só, e aqui sou obrigado a lembrar o então presidente e desembargador Ricardo Resler e o juiz auxiliar, que era o nosso gestor da área de TI, né, depois o doutor Romano, que hoje eu chamo de amigo, e que comprou a ideia, né? Então, a gente teve um patrocínio institucional, que é um fator importante, eu vou falar um pouquinho sobre isso também logo ali na frente, que é um fator importante. Então, eles nos deram essa liberdade, né? Então, a gente conseguiu trazer, por que eu estou falando isso? Porque a gente foi em busca da estratégia, do que se esperava da instituição, e com isso a gente tornou ela mais flexível e conseguimos adaptar ela, trazendo, e é um outro ganho que a gente vai trazer, que eu vou mostrar também, essa parte do bottom-up, né? Da participação, da indicação de como resolver por parte das equipes, e como que a gente chega numa entrega, para tentar resolver o que se espera da parte estratégica. Inevitavelmente, com isso, a gente ganhou engajamento dos times. Porque, como a gente fala no OKR, as coisas têm que emergir também das equipes, né? É o top-down, é o bottom-up, mas trazer as formas. Porque quando a gente começa a mudar a mentalidade dos colegas das equipes, e eles começam a trazer, extrapolam as tarefas e maneiras e como que ele vai resolver com aquelas entregas, ele se torna parte disso, né? Então, esse engajamento dos times aumentou muito, né? O simples fato, muitas das vezes, a gente teve equipe assim, de ser ouvido, né? Já engajou demais os colegas. De novo, a palavrinha que eu tanto gosto, transparência, por óbvio, né? É uma das premissas, é um dos pilares do OKR, a transparência para todas as equipes. Então, todo mundo sabia o que estava acontecendo, né? Fazer questão de publicar, deixar acessível a todos os times, né? Alinhamento, ou seja, o que cada um estava fazendo, a gente sabia o porquê estava fazendo. A gente deixou de ter a famosa pergunta: para que serve esse sistema que eu estou desenvolvendo aqui mesmo? Para que serve essa atividade aqui que eu estou fazendo? Né? A gente conseguiu melhorar, e aqui, longe de ficar perto da perfeição, porque para mim isso é um problema mundial, um problema da humanidade de comunicação, né? Mas a gente facilitou, na verdade, a gente fez rodar mais a comunicação, né? Passar mais, permear entre as equipes, e também, com isso, trazer a informação que a estratégia pedia, né? Que a autogestão pedia. E a gente chegou em patamares nunca trazidos pela TI. A gente falava, era uma das frases que a gente mais usava, assim, que a gente mais usa ainda. A TI nunca entregou tanto, né? Então, isso muito destaque aqui, consolidando o que eu já falei. A gente estava botando foco naquilo que importa, então trazia, inclusive, aí, e eu já vou falar logo ali na frente também, a evolução de priorização, a evolução de botar foco naquilo que realmente entrega valor. E não abrir inúmeras frentes. Eu aposto que vocês já passaram por essa iniciativa de abrir vários projetos ao mesmo tempo e falar assim de boca cheia, como uma vez eu falava assim: estou gerenciando 8 projetos ao mesmo tempo. E tu entregou quantos? 3. Que bacana. Por que tu não gerenciou só 2, então? E aí entregou os 2, depois mais 2 e mais 2, né? Então a gente conseguiu trazer isso também, sabe? Então, é um acumulado de ganhos, né, que a gente teve nessa experiência e que torna, assim, quando a gente fala que a TI nunca entregou tanto, não é um demérito para quem já passou aqui, muito pelo contrário, eu vejo como uma caminhada contínua, cada um deixa a sua contribuição, né? Nós estamos aqui líderes dos times, né? E eu sou muito grato por estar líder de um time de quase 200 pessoas, né? Que eu acho um dos melhores times do Brasil, mas a gente consegue entregar,
né? Focar, alinhar. Então, esse foi um dos grandes ganhos aí, benefícios obtidos com o OKR. Muito bem, Daniel. E aí, mas as mudanças, assim, não foram mágicas. Ou seja, agora nós estamos contando, assim, bom, isso que ganhei. Mas aí, Isso. quanto foi, Daniel, isso? Vamos aí, como desenhou vocês, como pensou em entregar esse valor em etapas? Obviamente, os OKRs têm ciclos, não? Ciclos de entregas, ciclos mais curtos, porque o OKR está muito identificado com a agilidade, tá? O OKR nasceu, de certa forma, ágil, e o que permite fazer passo curto, tá? Para errar rápido, tá? Para aprender rápido. Tá? Então, é um método empírico, ou seja, eu vou aprender na medida que eu vou praticar. Tenho qual é a fórmula mágica para chegar a esses benefícios? Não, em cada lugar é uma experiência. São lições aprendidas, são erros que estarão acrescentando esse conhecimento e acrescentando os resultados, de certa forma. Então, é um caminho de correção constante, onde essa política de erro faz parte. Precisamos errar para aprender. Tá? Então, em cada ciclo sempre se analisa o que erramos e o que devemos corrigir, o que erramos e o que devemos corrigir. E mais, e os times falam isso nas reuniões semanais que eles têm, que eles fazem, falam, aqui aprendimos isso, tá? Faz parte do processo, aprendimos isso, aprendi aquilo, aprendi mais aquilo. Então, o time vai evoluindo em todo esse período. Tem que ter, obviamente, o apoio nesse crescimento, e assim não ser punidos por ter errado, porque faz parte do processo. Muito bem, então, Daniela, e como desenharam aí toda essa história, não? Que hoje é história, mas no momento não foi mesmo aprendizado. Conta aí um pouquinho como estruturou e quantas etapas, como foi mais ou menos a evolução dessa implantação. Tá, então, assim, a gente fala de boca cheia, né? Tudo aconteceu, mas como a Angélica falou, né? O OKR é simples, mas não é fácil. Né? Então, assim, trazendo o nosso case, né? Eu fiz um movimento de me capacitar primeiro, porque eu via nessa metodologia uma grande chance de resolver vários problemas. E aí eu trouxe para a instituição, né? Trouxe o conhecimento e vi que sozinho eu não ia conseguir, por mais que... e eu fui o OKR Champion, né, Angélica? O difusor que estava difundindo a boa nova, mas a gente precisou, dando um pouquinho de spoiler aqui, capacitar todo mundo, né? Mudar essa mentalidade, trazer essas informações. Mas a gente começou simples, bem simples. Tá? Digo que, primeiro a gente pensou, né? Não, trabalhar com ciclos de 3 meses não vai dar certo. Trabalhar com ciclos de 6 meses não vai dar certo. Né? E aqui eu falo também, e a gente está falando aqui para gerentes de projeto, eu não consigo rodar todas as partes do PMBOK. Nunca consegui na instituição. Nunca foi, nunca deu. Né? Eu já fui ferrenho defensor de que tinha que ter todas as áreas rodando. A gente não conseguiu. A cultura comia essa nossa estratégia no café da manhã. Não ia. Né? Hoje a gente tem um método híbrido, digamos assim, até inventamos na implantação do nosso sistema judicial, que ele foi tão rápido, Carla, que ele era mais do que ágil. A gente botou o nome de método Vertigo, igual a música do YouTube, era 1, 2, 3, 14, sabe? Porque uma hora tinha que entregar e abdicamos de várias coisas. Mas trazendo para o simples, a gente precisava dar um direcionamento, né? Aqui no OKR. E a gente não começou com o OKR, porque até então, quem tinha um treinamento era eu. E estava difundindo com as equipes.
né? E aí a gente pensou, puxa, vamos trabalhar com meta, então? Ou seja, o gabinete do diretor, né, da Ana, que era a diretora na época, falava assim, poxa, vamos então, já que a gente está próximo da estratégia, notem, a gente está próximo da estratégia. A estratégia da TI e a parte operacional da TI estava distante da estratégia. Era um caminho longo. A gente está perto da estratégia, então a gente vai tentar desdobrar isso em metas. Metas simples, para as equipes. Então, foi uma ideia top-down, né? Não estou dizendo que foi algo, a gente usa o goela abaixo, né? Não foi forçado. Foi, olha, a gente imagina que seja por esse caminho, baseado no que se espera lá em cima. Então, a gente começou dessa forma. Não houve uma imposição, né? Não, mas sim um direcionamento de atuação. E aí a gente começou com algumas metas definidas, foram 33, e a gente conseguiu atingir num ciclo de 3 meses, né? Então, meio que aos trancos e barrancos, e tentando entender como é que funcionava, e achando em algum momento que 3 meses era curto, daqui a pouco 3 meses era longo, as semanas passavam, e como fazer essa comunicação, como fazer a cadência, né? A gente conseguiu entregar cerca de 50%, né? Nessa primeira etapa, tá? Então, a que a gente chamou de etapa 1, né? Que foi meio que tentar arrumar a casa e dar um direcionamento, né? Com metas de cima para baixo, fazendo uma leitura, a gente que tinha essa aproximação um pouco maior com a estratégia, trazendo para dentro da TI e buscando direcionamento. Quer falar uma coisa, Angélica? Ou eu sigo? Pode. Sigo? Então sim. tá. É bom falar esses 3, 4 primeiros ciclos, porque eles são diferentes. São de grandes mudanças. Isso. E depois acabou entrando e eu espero que vocês consigam fazer nas organizações de vocês, que passem por essa mudança, porque ela é engrandecedora, ela ensina, né? A gente aprende muito. E, de novo, não é fácil. Não estou dizendo que aqui é moleza, muito pelo contrário. Mas ela engrandece a gente, né? A instituição acaba crescendo também. E aí a gente foi para a segunda. Aí nessa segunda, a gente já começou a botar em prática o que o OKR, né, fala, o que o OKR prega, e que a gente queria dar aquela pincelada. Que a gente começou a definir as metas em conjunto com as equipes. Então, havia essa contribuição das equipes, ou seja, de novo, a gente tinha estratégia, né, a alta gestão da TI, conhecia o direcionamento e começamos a replicar o que se esperava para as equipes. As equipes, em contrapartida, se sentiram à vontade, contribuíram, e aqui eu falo de equipes que evoluíram muito rápido, as equipes que ficaram um pouquinho mais, opa, peraí, o que está acontecendo, eu não entendi muito bem, mas a gente começou a definir essas metas em conjunto. E aí, a gente deu esse passo de que, olha, esse planejamento, então, de agora em diante, vai ser feito também pelas equipes, né? Obviamente que vinha um direcionamento, e sempre vai acontecer, né? O top-down, mas a gente implantou muito bottom-up. A gente queria ouvir a contribuição. E aí a gente definiu muitas metas. Foram mais de 100 metas, né? E a gente atingiu um pouquinho mais de 50%. Né? Então, a gente começou a sentir essa medição, essa capacidade de entrega, essa cadência das equipes, né? Então, mas a gente via a evolução. De novo, colegas que resistiram à mudança, colegas que falaram isso não vai dar certo, colegas que falaram mais uma sigla que inventaram e agora querem que faça isso aqui. Ouvi de colegas também, estou há 30 anos aqui, mais uma coisa dessas, não vai dar certo. Né? É um trabalho bem desafiador, conversar com todos os colegas, né? Às vezes a gente fez conversas individuais para entender, para escutar, para ouvir, né? E tentar ajudar. Né? Poxa, como é que tu sugere, então? Né? É muito além do OKR,
mais uma prática de gestão de equipes mesmo, gestão de pessoas, né, de aproximar. Lembramos-nos, né, nós estávamos no meio de uma pandemia, então tinha o pessoal, a gente tinha um isolamento, e depois a gente acabou criando conceitos um pouquinho divergentes do que se espera, né? Por exemplo, o home office, né? O home office não é ficar em casa trancado, como a gente teve que ficar na pandemia, né? É o poder trabalhar em algum lugar que não seja no teu trabalho, mas tu estás entregando, né? E veja, essa Angélica nem, não falei para a Angélica ainda, mas quanto isso contribuiu, né, Angélica, para que hoje a TI esteja totalmente home office aqui no Poder Judiciário, porque a gente trabalha com entregas, com resultados, sabe? Então, assim, foi uma semente plantada lá, de novo, num tempo que perdemos tantas vidas, né? Não foi, se pudesse, não aconteceria, mas potencializou também diversas mudanças, né? Acelerou, de certa forma. E acelerou, forma. Exato. Uhum. Porque aqui, especificamente no nosso tribunal, a TI vinha há tempos querendo trabalhar, a gente tem um pouquinho de diferença, mas no regime de teletrabalho, né? Mas a gente não conseguiu mensurar, porque é difícil mensurar a entrega de TI. Eu vou mensurar o quê? Linha de código? Mas aí o pessoal vai escrever um monte de coisa lá e vai, né? A grosso modo, aqui um exemplo bem bobinho. Não é a melhor forma. A melhor forma é a entrega. O que a gente está entregando? E aí depois a gente pulou para a etapa 3. E a etapa 3 nós colocamos assim, não, agora a gente vai fazer um ciclo de OKR. Nesse meio tempo, a gente fez o movimento de capacitar todo mundo. Né? Então, foi quando aí falei com a Angélica e falei, Angélica, vem aqui para dentro do tribunal, porque a gente precisa dar uma sacudida nessa galera, né? Trazer uma mudança de mentalidade, como a Carla falou, que eu vinha defendendo, e todo mundo sabe que santo de casa não faz milagre, né? O que eu falava só porque a Angélica chegou com um sotaque ali, e daí a pessoa já falava, não, ó, a Angélica que falou, o Moro tinha falado, não era bem isso, não. E aí já começou a funcionar. Então, assim, a gente capacitou todos os líderes da TI. Todos. Tá? Todos os líderes fizeram capacitação. Né? Então, a gente vinha desenvolvendo, né? E aí tornaram-se replicadores junto aos seus times. E aí, isso colaborou significativamente para essa mudança de mentalidade, né? Para a gente cair na mentalidade ágil. E aqui, eu ouvi há pouco tempo, eu não tinha ouvido ainda, eu adorei, na agilidade, na questão de adaptabilidade, não na questão de ser rápido. E aí eu vi que o trem-bala é muito rápido, mas o ágil, o adaptado, é o leopardo. E a gente precisava se adaptar, né? Há uma savana inóspita que a gente tinha que tocar aqui. Né? Então, era como se adaptar rápido a essa nova ordem que a gente tinha que tocar. Né? E aí, os ganhos, eles começaram a se refletir muito. Nós atingimos, nesse, quase 90% de atendimento. Foi um salto, assim... impressionante. Né? A gente não esperava, sabe? A gente evoluiu como ferramenta, então, fomos para a famosa planilha, desenvolvemos uma planilha de acompanhamento, mas o foco nunca foi colocar muito esforço no controle. Né? A gente queria que aquilo fluísse, mas, obviamente, até para mostrar esses números, né, para o pessoal ficar empolgado, para trazer mais engajamento. Né? Aí começamos a definição de cores, que é muito bacana, as anotações de cada check-in, ou seja, trouxemos um pouquinho do histórico também do que estava acontecendo, porque tudo era muito novo, aquela euforia, né? E aí falava, mas por que mesmo que a gente não conseguiu fazer? Qual foi o impeditivo que deu? O que aconteceu? Né? E aí a gente começou a melhorar. Então, houve uma série de ajustes que a gente deu mais apoio às equipes também, um direcionamento. Houve uma evolução também
nesse engajamento que extrapolou aí a construção dos resultados chaves. Aqui a gente começou a ver aquilo que eu pregava da transparência, a colaboração entre equipes. As equipes sabiam o que a gente estava fazendo e houve, poxa, isso aqui que eles estão tocando lá, eu tenho um background, eu fiz um projeto fora, eu posso contribuir, né? Aquelas paredes, elas começaram a ser quebradas. Derrubaram. Mas as pessoas entraram nessa mudança sozinhas, ou seja, não foi, agora vocês têm que ser multidisciplinares. Não, vocês já fomentaram isso, não? Exatamente, porque a gente começou a trazê-los para a conversa, né? E ver o que estava acontecendo. Para mim, é muito o que aconteceu assim, de projetos que o pessoal perguntava, né? O antes, né? Por que a gente está fazendo isso? E agora começou a ver, poxa, que projeto legal que está acontecendo ali no outro time. Eu acho que eu posso contribuir, né? Ou, poxa, olha só, será que a gente está realmente fazendo o que tem que ser correto aqui? Essas interações, elas são muito, muito ricas, né? Muito ricas. E aí a gente foi para um quarto ciclo, né? Uma quarta etapa, na verdade, que a gente chamou de segundo ciclo de OKR. Isso. Que aí a gente estava com maior nível de maturidade, né? As equipes elas já estavam mais antenadas. Eu acabei não falando, né, da primeira etapa, que na verdade foi nessa que a gente se empolgou bastante, mas a gente deixou algumas coisas para trás, porque o pessoal que focou muito no OKR esqueceu das coisas do dia a dia, da operação e tal. Então, foi um aprendizado. Por isso que eu falo nível de maturidade, a gente começou a encontrar problemas no caminho, né? E aqui eu gosto muito de falar que, e a Angélica tocou nesse assunto, o errar faz parte do processo. A gente tem que considerar isso. E aqui eu não estou falando, estou falando do ambiente altamente jurídico, né? Tribunal de Justiça. Não é um erro com dolo, do tipo, eu vou iniciar esse projeto e eu vou errar. Não é isso. A gente precisava chegar num local diferente, a gente precisava chegar num resultado diferente. E para a gente chegar diferente, a gente precisa fazer de forma diferente. E aqui me permite uma brincadeira, ninguém aqui é o alecrim dourado que vai acertar de primeiro, e tomara que acertemos, né, na decisão de chegar no resultado. Poxa, por esse caminho aqui eu tenho certeza absoluta que a gente vai chegar. Infelizmente não é assim, né? Então, o tornar ágil no sentido de adaptar, né, de a gente mirar num caminho, num grande propósito, alinhado, e a gente sabe assim, ó, se der o problema, que sejamos rápidos o suficiente, ágeis o suficiente para nos adaptarmos e mirar para o outro lado. Isso a gente deixou muito claro, né, com a administração, e é bacana ouvir o comentário agora no chat ali, que a gente tem que deixar isso muito alinhado, né? É difícil passar, ainda mais quando se tem um olhar do erro, pelo erro em si, que não vai dar punição, certo. Não? Como punição, exatamente, né? O que se fala tanto hoje em inovação, em transformação digital, né? Que o erro está inserido no processo, né? Quando a gente fala, trazendo para o ambiente público, não sei quantos de vocês aí, dos colegas, trabalham em ambiente público, mas como é que eu contrato uma inovação hoje? Como é que eu faço, né? Quando teve esse rompimento, essa quebra de paradigma de dizer, poxa, a gente pode contratar alguma coisa que vai dar em nada, porque o erro está dentro do processo. Faz parte do processo. Obviamente que ninguém quer errar. Obviamente, né? Mas a gente tem que saber que ele está ali e tem que trabalhar com ele, né? Gestão de riscos, a gente pode colocar na brincadeira aqui. E aí a gente começou, nesse segundo ciclo de OKR, teve uma evolução, inclusive, na construção, na forma de construir das soluções, né? E a gente veio trazendo isso. A melhoria de acompanhamento evoluiu bastante, né? E aí a gente começou a ter um processo bem estruturado, das nossas reuniões, nossos pontos de controle mensal, né?
os pontos, os ciclos trimestrais. A gente evoluiu num negócio que eu acho bem bacana também, que são as comemorações dos trimestres, sabe? O foco, a gente está falando de erro agora, né? O foco no que foi feito, né? E o aprendizado, não? No aprendizado, no que a gente ganhou, nos destaques de cada equipe, né? Na troca de conhecimento, né? Enaltecer. A gente fala tanto de engajamento, e a gente quer que as equipes estejam engajadas, porque a gente sabe que isso dá valor, sabe? As pessoas, a gente sempre, e a gente carrega isso ainda como um grande, se fosse um grande OKR, o grande O da TI seria fazer as pessoas trabalharem felizes, né? Proporcionar, né? A Maria sempre toca nisso. Tá, tu acorda de manhã e vai trabalhar. Qual que é o teu O do OKR? Para que tu tá levantando? Agora eu sou em home office e tal, né? É só sair do quarto e ir para o escritório. Mas tu sai motivado por o quê? Né? Esse é um O bem difícil de achar. Bem difícil, né? Inclusive, se quiser fazer uma auto-reflexão, aí quais são os OKRs pessoais de cada um, né? O que a gente levanta e pensa, poxa, estou fazendo isso porque eu quero tal coisa, né? Então, foi bacana esse processo de a gente conseguir evoluir bastante. E a gente conseguiu atingir, dentro daquele o que se esperava, esse objetivo de ser capaz, ágil, mutante o suficiente para até inovar, né? A gente, de certa forma, e aqui inovação no sentido de que estou fazendo alguma coisa de uma forma diferente para resolver um problema, porque, na minha visão, inovar é resolver um problema, né? Não adianta inovar alguma coisa que não usa para nada. Eu não estou inovando, né? Aí tu vai dizer, mas o OKR não é inovação. Poxa, mas o OKR de uma instituição pública grande, secular, hierarquizada, no ambiente de pandemia, foi uma inovação. A gente considerou uma inovação, né? E aí conseguimos evoluir e, de novo, evoluímos, erramos, melhoramos, né? E aí os ciclos começaram a entrar numa esteira, né? Uma esteira. Cada três meses fazendo, a ideia de tentar... O pessoal olhava de fora, né? As outras diretorias aqui, opa, o que está acontecendo ali? A gente levava a autoadministração de novo, sempre convalidando, né? Esse voto de confiança que nós tivemos, que é fundamental. Esse apoio da autogestão para que se executem, né, iniciativas desse tamanho, né? Para escalar, não, também. Para escalar, exatamente. E tem que ter uma visão, né, Angélica, ok, esse é o primeiro passo, onde é que é o segundo e onde é que é o final da caminhada? Essa autogestão vai dar, né? Então, mas muitas vezes precisam ver todo esse processo de transformação, porque, queira ou não, de certa forma, é doloroso para a gestão, não? Porque tem que entrar assim, porque nós estamos acostumados a dar alinhamento e tem que funcionar. Ou seja, ninguém espera que tem que errar no caminho, tá? Vamos corrigir a rota, tá? Temos que fazer diferente. Isso não está funcionando para esse lado, nós temos que ir para esse, não é? Assim, essa adaptabilidade constante. Não? Duas palavrinhas, né? Se pudesse transformar essas duas frases em duas palavrinhas da Maria Angélica, que são duas palavrinhas que me dão calafrios: comando e controle. Né? Assim, outros ganhos que a gente teve, a distribuição de responsabilidades. Porque, assim, as equipes, elas são parte do processo. Cada um sabe o que tem que fazer. Vamos lá. Estamos voltando para um ambiente que estava, de certa forma, inóspito, pandemia, todo mundo em casa, a gente não se via mais, o que não quer dizer que o fato de se ver vai garantir que ele está fazendo alguma coisa, alguma entrega, né? Eu usava muito uma brincadeira que tinha, se você ver, tem colegas que tinham um ponto, né? Um clássico ponto, impecável. Entrava no horário e não saía no horário. Mas o que ele estava entregando? Estava trabalhando. Mas o que ele estava entregando? Estava trabalhando lá, está ali trabalhando, está vendo ali, está na mesa ali trabalhando.
Como é que eu vejo a mesa dele trabalhando em casa? Não vejo, né? Então, a gente conseguiu passar essa parte de responsabilidade para as equipes, sabe? Essa contribuição, esse senso de pertencimento, né? De como que a gente vai, como que eles têm que trabalhar, como é que a gente vai entender, trazer, né, a estratégia lá de cima, e isso a gente aproximou muito, sabe? Ficou, eu não sei se eu consigo passar esse sentimento, mas quando a gente trabalha com 5, 6, 7, 8 níveis de hierarquia, e a gente consegue achatar isso, né? É muito legal, sabe? É um ganho sensacional. É muita ajuda isso mesmo. Mas tem que estar também todo mundo alinhado, entendendo um com os outros, não? Sim, sim. Muito bem. Agora, ele contou aí as etapas, mas essas 4 etapas têm levado 1 ano. Isso. 1 ano foi toda essa evolução, esse ganho, a mudança de mentalidade dos times, fluir a comunicação, ou seja, podemos ajudar as pessoas a evoluírem, mas o processo de mudança não é a partir da segunda-feira você precisa começar a pensar diferente. Não, isso todo é um trabalho de convencer as pessoas, de entrar no ritmo, de entender a lógica, de ser ouvidos, né? Então, é uma mudança na filosofia de trabalho, assim, que, obviamente, depois de muitos anos trabalhando assim, eu acho que em todos os ambientes, não é somente o Tribunal de Justiça, possivelmente seja mais rígido e mais o Tribunal de Justiça por causa da justiça, não? Então, termina sendo assim mais rígido, mas todos os ambientes organizacionais vêm de uma estrutura rígida, de uma cultura mais do lado do comando e controle, porque eu não tenho confiança dos times. Então, abrir mão para deixar os times e gerar confiança mútua, tá? Não é confiança só de cima para baixo, de baixo para cima. É dos 2 lados, tá? Dos 2 lados que tem que existir essa confiança. Isso todo é um processo. É um processo, mas os ganhos são significativos, tá? Então, Daniel começou em 2020, no meio da pandemia, tá? Em 2021 até final de 2021, início de 2022, ainda estava nessa mudança, não? Mas é paciência, é persistência, é entender as pessoas, é trabalhar a parte das pessoas, sim? Eu acho que mais ou menos esse é o período de transformação, tá? Assim, e ajudando as pessoas. E resiliência, não tem que ter muita resiliência. A gente fala que resiliência move o funcionalismo público, né? Porque a gente tem que ser forte, né? Tem que ser antifrágil até, Isso. né? Voltar melhor das intempéries que a gente passa para poder seguir em frente, né? Muito bem, muito obrigada, Daniel. É o tempo todo de olhar. Hoje que pode falar, bom, esse foi o período mais difícil de transformação, Sim. de reorganização, de maturidade dos times, e depois disso, até agora, que você conta assim como grande transformação. Tá, então assim, né, não teve vida fácil, a mudança é todo dia, né? Então a gente conseguiu entrar nesse ciclos de OKR, a gente manteve, né, a gente mantém, evoluímos, de certa forma, até em outros, e aqui é legal falar com vocês sobre gerenciamento de projetos, a gente evoluiu muito no gerenciamento dos projetos, né? Foi um ganho, não vou dizer que é um ganho indireto, né? Porque as coisas estão bem ligadas, sabe? Evoluímos bastante, né, na parte de indicar para a autogestão priorizações, né? Quando a gente fala assim no foco naquilo que importa, no propósito, são palavrinhas fortes, palavrinhas pequenas, mas como é que a gente leva isso para cima e tem esse ganho para que reflita aqui embaixo também, né? Então, a diretoria como um todo evoluiu muito nisso. Nós conseguimos também, e aí eu consultei a Maria, quando a Maria fala da parte informal, a gente trocou algumas ligações, né? Conseguimos expandir para o uso do OKR na instituição, tá?
ela está na parte estratégica da instituição, ela não está difundida entre todos, né, entre todas as diretorias. Nós temos a diretoria de orçamento e finanças, usa o OKR, a instituição como um todo, a partir de projetos estratégicos, também tem o desenvolvimento em OKR, né, então a gente conseguiu elevar, né, subir, que era um grande, eu sempre vislumbrei, quando a gente começou a fazer e começou a dar certo, eu falava, poxa, isso a instituição tem que pegar, né? O ganho institucional é enorme, e no final das contas, a gente está entregando mais para o cidadão, está entregando mais justiça, né? O que é o nosso propósito, né? É entregar justiça. E o desembargador Blas, nosso presidente, fala que a justiça é grau de primeiro gênero, assim como educação, como segurança, né? Então, a gente está falando disso, né? Para o cidadão que muitas vezes é desassistido. Então, esse tem que ser o nosso propósito. E aí, Maria, a gente está evoluindo agora, no momento, qual que é o nosso desafio? Variar desafio, né? Não tem vida fácil, não tem água parada. É conseguir desdobrar a estratégia para que a gente deixe de ser os nossos OKRs estratégicos de TI, mas passem a ser táticos para a estratégia, né? Esse desdobramento entre os dois. Está sendo um grande desafio, né? A gente está nesse processo. Então, de novo, é uma caminhada, a Angélica falou dos 4 primeiros ciclos, né? Nas literaturas aí, né, Angélica, fala que tem que ter 6 ciclos para poder entender bem se vai ou não vai, 1 ano e meio, tem negócio, e a gente passou, né, por esse. Os objetivos táticos são os projetos? Não necessariamente. São os objetivos que a gente quer colocar que vão ser atingidos possivelmente por projetos. Tá? É a prévia, seria uma gestão de portfólio dentro do tático. Isso, boa, exatamente. É o nosso desafio hoje de como é que a gente coloca essa camada, sobe um nível, né? Não é subir o nível, porque o nível é o mesmo, só porque a gente quer enriquecer, né? Quer deixar ainda mais alinhado com a estratégia. Tá? Esse é o nosso momento atual aí. De desafio. De desafio, exatamente. E continua. E continua. Continuará, não é que vai parar aí. Não vai. E que normalmente, quando as pessoas começam a trabalhar dessa forma e gostam, não podem voltar atrás. O modelo não volta atrás. Tá? Então, é um modelo de autonomia, de auto-organização, de ser ouvido, de dar ideias, de se sentir parte, né? Porque tudo isso é desafio para as pessoas. Eu sei para o que estou colaborando, não estou fazendo um programa, tá? Estou colaborando para alguma coisa relacionada com a justiça, tá? Uma parte, uma engrenagem aí da justiça. Então, a pessoa, primeiro, tem que estar afim, não? Deve estar afim com o propósito, não? E o propósito deve contagiar também, de certa forma, as pessoas, né? Então, é um trabalho, assim, a 4 mãos de todos os lados, não? De cima para baixo, de baixo para cima, tá? A transição é longa, não é tão, assim, fácil, não? Como nós falamos, é simples, mas não é fácil, não? E é uma evolução, é uma cultura nova. Tá? Não tem que pensar, o QR tem um fim? Não tem. Ou seja, você vai continuar evoluindo, vai passar um período de piloto, possivelmente fazemos um pequeno para ter ideia de como vamos depois extrapolar, tá? Mas é um processo. Isso foi um processo contínuo. Né, Angélica, tu sempre falava isso para mim, assim, ó, começa pequeno, tu não vai inventar de fazer coisa grande da instituição, porque vai dar errado. Né? E aí a voz da experiência, né? E a gente vê, e eu posso falar para outros colegas também que tentaram implantar na instituição como um todo e falharam, né? Falharam não, erraram, repensaram e seguiram em frente, né? Mas que a gente tem que levar isso sempre em consideração nos passos, né? Então, assim, por que eu vou dar um passo maior do que a perna se alguém que tem boa experiência, que já deu vários passos, falou assim, não dá. Né? Quase um conselho de mãe, né? Leva o guarda-chuva que vai chover. Não vai chover, leva o guarda-chuva que vai chover. Né? Então, esse conselho,
E a gente começou pequeno, por mais que seja uma equipe grande, né? Eu sei que não é uma equipe... Tem equipes maiores, obviamente, mas a gente viu implantações em equipes bem menores, com 5, 10 pessoas, né? Hoje a gente vê outros órgãos públicos também com o OKR, que me deixa muito orgulhoso, principalmente pensando no cidadão, né? Nós temos aqui também no próprio Estado o Ministério Público, trabalhando com o OKR, estava falando até para a Maria Angélica, eles implantaram até programas trazendo um pouco de gamificação, sabe? Para as procuradorias, para cada um aqueles que conseguem implantar o OKR ganham um certificado, né? Poxa, que legal! E aí eu até vi um case, teve um evento do próprio Conselho Nacional do Ministério Público, aqui em Florianópolis, né? E aí eu vi, e eles mostraram alguns OKRs, né? E aí, de novo, OKR simples, para atender as demandas, né? Não é para pensar em OKR complexo, né? Que tem que ser escrito de maneira prolixa, não. Qual que é o problema? Onde é que a gente está mirando, né? E vamos resolver, vamos fazer as entregas, sabe? Então, é muito, muito bacana de ver os ministérios públicos também entrando nessa. Alguns outros colegas de tribunais também, a gente começou a difundir um pouquinho a palavra, né? Mas esbarramos alguns com falta de patrocínio, teve um outro que teve a dificuldade com a mudança, né? A cultura não deixou, né, a parte do KR surgir, né? Mas, enfim, os gestores, lá, os líderes continuam tentando implantar, né? E a gente traz aqui um case que deu certo com a gente, né? Trouxe muitos ganhos, por isso que eu sou muito feliz em disseminar essa palavra, sabe? De entusiasmo, de felicidade, né? De satisfação, mais de muito trabalho, né? Não são flores, não são flores. Mas, assim, é importante saber o que tem pela frente, tá? Para encarar, muitas vezes, não? Porque se você pensa, faço um pilotinho de 2 meses, de 4 meses, já está pronto, não está, assim, é toda uma evolução, não? É toda uma evolução que, às vezes, pode ser que em uma instituição demore mais, em outras demore menos, tudo tem a ver. O momento da empresa, as pessoas, o estilo, qual é a cultura atual, ou seja, não há 2 lugares iguais. O mesmo Daniel está falando, alguns lugares funcionam, outros não funcionam, outros podem funcionar na segunda volta, assim, mas se desistir, obviamente, assim, vai levar um peso nas costas, de certa forma, não? O importante é não desistir, hein? Bom, vamos analisar o que não deu certo e como podemos evoluir nesse tema, não? Essa é a única regra do caminho, tá? O que temos que fazer para evoluir mais um passo, tá? É uma escada, tá? Uma escada que não tem fim, não tem fim, tá? É um estilo de gestão. Muito bem, Daniel, muito obrigada. Não sei se querem, aí tem alguma pergunta. Eu vou contar um pouquinho dos OKRs, tá? Assim, rapidamente, para vocês terem uma ideia, não, do que significa objetivos e resultados-chave, não? Então, eu digo que os OKRs transformam, sim? E esse processo de transformação, em que consiste? Primeiro, transformam a nossa forma de trabalho. Nós estamos acostumados a receber tarefas, a pensar em tarefas, mas o desafio, cada um de vocês hoje sabe para o que está contribuindo para a empresa? Eu sou, assim, não sei, estou em processos. E o que a empresa ganha com você? Onde você está colocando o seu grãozinho de areia, tá? Muitas pessoas não sabem, tá? Então, é uma forma de elas encontrarem seu propósito, tá? Esse é meu propósito, essa é meu desejo, isso que me dá felicidade, tá? Então, transforma a forma que as pessoas trabalham, transforma a forma da gestão, da liderança, tá? Por quê? Porque a liderança adquire um novo olhar.
porque não vai controlar desempenho, não vai controlar performance, vai ajudar os times a fazer melhor, a incentivar a inovação, a criatividade, ajudar a fazer planos, porque uma pessoa está acostumada a fazer, não sabe planejar. Então, é um mundo novo para as pessoas de saírem da tarefa para ir, onde estou colaborando? Qual é meu desafio dentro da empresa? Estou ajudando a crescer em quê? E a liderança também, o novo olhar da liderança, porque não é mais dizer o que tem que ser feito, não é a pessoa que tem que saber, não, tem que saber desenvolver as equipes, tá? Fazer crescer as equipes, ajudando nesse crescimento. E isso vai levar a quê? A ter melhores resultados, a eficácia, saber o que mais importa, ter times multidisciplinares mais autônomos, mais criativos, porque a pessoa abre sua cabeça, não? E começa a entender, opa, a tarefa que vem até mim e o que eu tenho que passar para o outro. Começa a entender o sistema, assim, naturalmente, e não forçadamente, tá? Então, assim, começa a entender onde estou inserido, como que funciona. Começa a entender a empresa em forma horizontal, a instituição, e não deixar a forma vertical de, estou só na parte de qualidade, por exemplo, estou só na parte de teste. O que acontece antes e o que acontece depois, não sei, tá? Não é, Daniel, isso? E aí, a frase que muitos de vocês devem saber, alguma coisa lá na frente não dá certo, o cliente fica insatisfeito, o resultado não chegou, e você fala, eu fiz a minha parte, não é, Daniel? E outro do lado fala, eu também fiz a minha parte. E eu depois fala, todo mundo fez a parte, assim, mas assim não funcionou. Então, essa filosofia de trabalho, de abrir portas, digamos assim, para se comunicar com o outro, para entender o outro, para desenvolver uma visão sistêmica, se faz mais naturalmente, sem imposição, não? Mas, obviamente, o caminho tem outras características, mas eu considero que são mais gratificantes, tá? Mas sempre considerando que não é mágico. E nesse processo, melhoram os processos e melhoram as pessoas, tá? Não, Daniel, não teve. Aí uma transformação, de certa forma, de pessoa, de descobrir realmente, opa, essa pessoa é mais legal do que eu achava que era, não? Assim, porque começam a se desenvolver, a se comunicar melhor, e você descobre de novo o conjunto de pessoas. Muito bem, isso. E aí, quem tiver interesse em nossos treinamentos, já tem um game com inteligência artificial que ajuda a fazer esse entendimento mais rápido, tá? Hoje todo mundo quer usar para saber o que posso aproveitar. Então, aí, nós estamos ensinando o OKR com ajuda da inteligência artificial, para que possam entender e compreender e fazer tudo mais rápido, aproveitando esse potencial. Muito bem, Carla, não sei se querem fazer perguntas, se precisam de algum esclarecimento, se ficou claro, podem aí expressar sua opinião. Vamos abrir para as perguntas, né? Quem quiser falar, perguntar, aproveita a oportunidade aqui, né? Ninguém? Todo mundo já sabe tudo? Alguém levantou a mão. Vai lá. Boa noite. Assim, parabéns aí para Xará e Daniel e a professora Maria. Foi Obrigada. Excelente, assim, inspirador, né? Eu atuo dentro de um órgão público aqui em Alagoas e, assim, ano passado a gente colocou lá uma proposta, né, sobre a OKR lá para falar sobre o direcionamento estratégico lá do órgão, os próximo ciclo, né, governamental. E era aquela questão, né, final de governo, tal, tudo, até Cláudio aqui faz parte aqui da PGP também, foi um cara que assim, me incentivou bastante, assim, né, partilhando materiais, enfim. E a gente chegou lá, colocou a proposta, apresentou a autogestão, enfim, tivemos aquela primeira aceitação, aqueles feedbacks e tal, mas quando foi aí para colocar a mão na massa lá mesmo com a autogestão mesmo, acabou
emperrando, e aí teve essas questões de mudança de verde, enfim, a secretária à época saiu, né, do cargo, foi para outra pasta, aí, enfim, entrou outro secretário, e aí meio que o negócio meio que baixou, né? Esse ano eu acabei mudando de setor, não estou mais aí muito ligado a essa parte mais de estratégia, assim, nessa proposta de estratégia, mas, assim, vendo vocês falarem assim, eu me lembro, assim, né, o quanto estudei para propor essa solução, né? Então, assim, ver isso dentro do setor público, porque minhas referências eram sempre o Google, né? E depois pesquisei, vi o Senado Federal, enfim, né, que está utilizando a própria estratégia do governo digital. Mas, assim, trazer isso para dentro do setor público, assim, é incrível, né? Depois uma oportunidade lá no órgão, assim, e conversar com outros colegas lá. A gente vai passar esse case aí de vocês e, né, para frente, assim, mostrar que realmente é possível, né, dentro do setor público, implementar esse método do OKR. Parabéns aí para vocês, então, parabéns. Gostei bastante, bastante mesmo. Daniel, então, eu vou te dar um conselho: resiliência, cara. Resiliência. Vai na frente de novo. Exato. Ou tenta começar. Faz na sua parte, na sua área. Faz, como é que é? Faz a tática do traficante, né? Vai lá e dá uma balinha, ensina o gostinho. Olha aqui, como é que tu fez esse negócio aí? Como é que funciona? Tu queres dizer mais? Então vamos lá. Vem comigo, como é que fala? Vem comigo que no caminho eu te explico. Aí tu tens que ganhar. Mas assim, brincadeiras à parte, a gente sabe que o timing no serviço público, ele consegue destruir grandíssimas ideias, né? Então, assim, no final de gestão, a gente sabe que é complicado, né? No começo de gestão, às vezes também é complicado, e quem está falando aqui é quem trabalha numa instituição que tem gestão de 2 anos. Então, 2 anos, ele é pouco tempo para quem quer fazer muito, e é muito tempo para quem não quer fazer, né? Então, assim, quando encaixar, a gente tem um monte de projeto legal também que a gente fica esperando a melhor hora de encaixar, né? E isso não é só aqui, não é só o Tribunal de Justiça Catarinense, é o serviço público como um todo, né? Mas tenta levar também o que está acontecendo. Eu falo, né? Tu falou do teu mundinho, né? Fura a bolha e fala, olha, está acontecendo aí, né? Para além de Alagoas, olha só, dá uma olhada, né? Do Brasil, né? O Senado é legal, o TST é legal, tem um monte de case legal de OKR, sabe? Os colegas fazem assim, um serviço sensacional, é muito bacana, né? Está bem difundido, isso já tem case de sucesso, né? Então, dá para reforçar a tua venda da iniciativa. E também outra coisa que é legal é tu achar outros colegas aí que também encarem essa mudança, né? E trabalhem contigo, né? Porque por muito eu fui a Maria que falava do OKR Champion, né? É o cara que vai puxar a iniciativa, é o cara que vai, por um tempo, não gosto da palavra, mas controlar para que o processo aconteça, né? Engajar as outras pessoas. Então, trabalhar com isso também, né? Que aí a gente possivelmente consegue avançar e ter o time do ataque, digamos assim. Opa, agora que os planetas se alinharam e a gente vai conseguir avançar. Muito bem, isso aí, persistência. Persistência, exatamente. E patrocínio também tem que conseguir que a instituição compre a ideia, porque vai ajudar muito no caminho e nessa derrubada de barreiras, não? Isso vai ser muito importante. Muito bem, mais alguma pergunta, pessoal? Estão convidados para conhecer os treinamentos? Pode escrever aí, Luísa, nós atendemos. Mais uma pergunta fundamental, Luiz, para você. Estão entregando? Você está entregando?
o tema é assim, estão entregando, estão agregando valor, estão cumprindo a sua missão e seu propósito como instituição de levar saúde à região, tá? Principalmente de Goiás, isso que tem que analisar, tá? Porque não todo, assim, possivelmente tudo o que estão fazendo, todo o que estão fazendo é muito, não sei, teria que analisar aí caso específico. São como entregas forçadas, mas nem sempre com valor, então. Aí tem que repensar, é um pensamento mais estratégico nesse lugar, tá? Isso. É isso aí, Luísa. Não é simples, não é simples. Exatamente. Mas eu iria por esse caminho também. Às vezes mostrar, né, que tem um indicador ali, às vezes tem um indicador errado que tem que aumentar a quantidade lá, né, e tu tá aumentando, mas tu tá fazendo o quê? Né? Só que aí a Angélica pode falar muito melhor do que eu. No caso da Luísa, eu vejo, né, Angélica, que o difícil está no mudar a mentalidade, né? Não é aqui falar deixa eu ler aqui, não é dos planos especiais, dos grupos especiais, do monitoramento, é tu mudar, não, peraí, não é isso aqui que a gente quer, né? Não é isso aqui que tá tornando a Superintendência de Tecnologia e Inovação da Secretaria da Saúde de Goiás referência, não é isso que está trazendo mais saúde à população, não é isso que está diminuindo os índices, não é isso, né? O que é? Não, é que a gente está entregando isso aqui está impactando nos milhares de cidadãos, né? Mas às vezes, vou falar que esse conhecimento de causa, apegado a indicadores, né, que briga-se para manter no nível esperado, mas é igual a pergunta lá que eu fiz o exemplo que eu dei. Tá, mas ele está trabalhando. Não, mas o ponto dele está correto. Mas o que ele está fazendo? Está trabalhando. Mas no quê? O que ele está entregando? Não, ele está ali, está ali sentado na mesa, na cadeira, trabalhando. Pode escrever que ele está trabalhando. Né? De novo, sem conhecimento de causa. Mas eu acho que a jogada está em trazer essa mudança, né? De repensar, de novo, e isso também não é fácil. Mas quando tu consegue ter esse estalo, é muito legal. Assim, é uma visão diferente, sabe? E quando a equipe traz também contigo, é bacana. Não falei besteira, né, Maria? É isso mesmo, né? É isso mesmo. Aí, né? É isso mesmo, tem que fazer uma análise, aí é outro tema, mais estratégico. Não sei, mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Vou falar um pouquinho. Enquanto alguém se pronuncia, eu vou pegar esse momento. Eu, assim, na minha experiência, gente, eu também trabalho na Superintendência de Tecnologia de uma Secretaria de Estado, né? Então, quando a gente começou a implementar os OKRs, foi agora, no início do ano, né? E aí, aquilo que eu falei, depois do curso da Maria Angélica, eu tive essa clareza, sabe, de entender, assim, qual é a entrega de valor, sabe? Então, quando eu comecei a fazer essa pergunta nas reuniões que a gente estava definindo os OKRs das equipes, as pessoas também começaram a ter essa clareza, sabe? E a entender que talvez aquilo que eles estavam fazendo não tinha valor, sabe? Então, vamos definir o que é a entrega de valor, qual é a tua entrega de valor, quando que tu vai conseguir entregar, né? Para a gente conseguir colocar isso no papel, monitorar, executar, enfim. Mas ter essa visão de o que é que a gente está entregando de valor para o nosso cliente, sabe? Porque não adianta, assim, como o Daniel falou, o cara está gerenciando 8 projetos ao mesmo tempo, né? Mas qual é a entrega de valor desses projetos? Né? O que é que ele vai entregar? Né? Então, para mim, acho que o OKR ele veio trazer essa clareza, sabe? De saber o que é que a gente tem que entregar, priorizar e valorizar também o nosso tempo, que é curto, né? Então, aí eu achei engraçado que eu comecei a falar isso, aí depois de um mês, assim, as próprias equipes já falavam essa mesma palavra, sabe, assim, qual o valor? Aí eu dizia, o negócio tá pegando, sabe, assim, engraçado isso. Contágio, disseminação, não? Começam a entender, é conhecimento isso, não? Isso, muito bom. Isso mesmo, é muito bom. Fico feliz aí que levou esse aprendizado sim, para outras pessoas, tá? Já é.
É isso. Não sei se tem mais alguém, se não tiver, acho que a gente pode encerrar, né? Estamos chegando aqui nas 9 horas aqui. Áquila. Vai lá, Áquila. Ô, Carla, tem a questão da pesquisa de satisfação, tá? Eu vou colocar aqui no Sim. chat. A gente, geralmente, no final dos eventos, a gente coloca uma pesquisa de satisfação, né, para saber como é que a gente pode melhorar, né, os nossos processos e projetos, e também para que vocês deem sugestão de temas, quem é que vocês querem trazer aqui, né, aí vocês podem indicar os nomes, os temas, as instituições, então a gente sempre tem, no finalzinho, é bem rápido, 3 minutos você responde a pesquisa, tá bom? E também, a partir de amanhã, a gente envia os certificados das pessoas que se inscreveram no evento. Também tem o certificado de participação, quem for PMP, né, já é PDU aí para renovar a certificação. Muito bem, Carla, e parabéns aí pelo que faz a instituição, não? Eu não sabia que vocês não têm PMI, mas se vocês crescerem, podem pedir ao PMI abrir mais. Sim, mais a gente tem um grupo aqui de certificados PMP, né, que tem bastante gente. Aí a gente termina indo para outros capítulos, né, Pernambuco, Sergipe, né, aqui os capítulos mais perto, né, mas a gente já teve muito contato, assim, com o PMI, o pessoal do PMI de Pernambuco apoia muito a gente, o PMI da Paraíba também, aí a gente tem muito contato, inclusive, Cláudio, o Eri Francis queria falar, né, mas acho que ele não tá, né, acho que ele saiu. Eu acho que sempre uma reunião lá em Pernambuco, com o time deles lá. Ele queria divulgar alguma coisa. Mais da metade com a gente aqui. Ele ia divulgar alguma coisa, mas enfim, depois a gente divulga nas nossas redes. Quem quiser conhecer um pouco mais da associação, tem a nosso Instagram, né, a PGP Alagoas, e o nosso LinkedIn também, tá bom? Aí tem lá os links que vocês podem conhecer mais um pouco a gente, o que a gente faz por aqui, tá joia? Obrigada. Quem puder abrir a câmera para a gente fazer um registro, né, já tem alguns registros aqui que a gente tirou durante a reunião, mas quem puder abrir para a gente registrar esse momento, divulgar nas nossas redes, a gente divulga geralmente no LinkedIn, para vocês compartilharem. Cláudia, eu vou deixar contigo o print. Então, muito obrigada a todos, aí a participação, as perguntas, o interesse, e esperamos encontrar vocês em breve, tá bom? Obrigada. Muito obrigada, professora. Obrigada, Daniel. Obrigado, a gente está à disposição. Desejo sucesso, né? É uma longa estrada, mas certamente todos somos amantes aí da mudança de projetos, de transformação, né? De novo, não é fácil. E outra, se fosse fácil, já estava feito e qualquer um tinha feito. Não é, né? Sejamos resilientes, né? E vamos que vamos, porque está cheio de desafio. E é isso que nos move. É isso aí. Beleza, tirei o print já. Obrigada, tchau. Obrigada, gente. Tchau, Boa pessoal. noite. Obrigada a todos. Obrigada, Bruno. Obrigada. Oi, Iacla, fiquei nós dois. Será que a Carlinha volta para fazer um briefzinho? Quando o seu microfone está desligado. Fala com ela para ela voltar. Vou falar com o Daniel. Para a gravação, né? Aí, doutor Cultura. Carla, se puder, volta para o link que nos finais dos nossos eventos a gente faz um briefzinho, um resumo de tudo, tá? Se você puder, eu e Iacla, no mesmo link, tá? Meu retorno ao ITEC, hoje eu voltei no meio do caminho, tive esse... Você melhorou? Nossa, assim, qual é a minha medicação? Eu tenho que foi uma alergia. A gente está em obra lá no ITEC, né? E aí descemos para a salinha antiga, que era a sala da Gero, né? E que é ao lado do data center. Então, ainda tem um cara raspando um trecho de parede, passando uma tinta, aí uma alergia, quinta e sexta me arrebentou, né? Aí ficou isso aqui cheio, mas não desceu, né? E isso aqui eu irritei. Então, eu tossi muito hoje. Aí, fiquei em casa, com minha medicação só para aliviar
Voltei. Né? Oi, Carlinha. Só para iniciar, mas também eu estou voltando lá para o ITEC, né? Hoje. Um dos meninos também passou mal, crise de renite. Cara, o menino passou mal mesmo hoje lá na EGAL. Me manda o print, Cláudio, para mandar para a Eita, eu vou mandar para você os vários. Aí você seleciona o milhãozinho e dá aquele. Parou. Eita, tá gravando. Cláudio tinha parado. Vou mandar para você, Depois cara. a gente